Ela havia notado, nas últimas semanas, uma sutil mudança no comportamento dele. O olhar que antes brilhava ao cruzar o dela, agora parecia atravessá-la, como se ela fosse um holograma, uma presença efêmera em seus pensamentos. Raquel absorvia cada instante, cada nuance da transformação. A cafeína dançava em suas veias, enquanto ela se perdia em suas reflexões, analisando onde tudo havia começado a mudar. Em noites como aquelas, as conversas se tornavam um labirinto. Marcílio falava e seus lábios se mexiam, mas o que saía de sua boca parecia distorcido, quase como se escondesse um universo de significados que ele temia compartilhar. Às vezes, Raquel perguntava o que estava acontecendo, mas ele apenas sorria de forma enigmática. Um sorriso que não serenava sua ansiedade. Esse mistério era ao mesmo tempo atraente e angustiante. Um fio tênue que pendia entre a curiosidade e a necessidade de controle emocional. Certa noite, em um jantar íntimo, as perguntas de Raquel se tornaram mais incisivas, como um impulso quase involuntário. Marcílio, você ainda me vê? Realmente me vê? Ela perguntou, a fragilidade nas palavras tornando-se evidente. Ele hesitou, como se estivesse decidindo quais palavras poderiam evitar uma maré de sentimentos ocultos. Claro que sim, Raquel. Você é a minha prioridade. Mas a certeza em sua resposta parecia insuficiente para preencher o vazio que estava se formando entre eles. Os meses anteriores foram preenchidos com momentos de calidez, risos e planos. No entanto, havia uma camada de tensão subjacente, como se a atmosfera estivesse carregada de elétrica expectativa. O jeito como ele se afastava quando ela tentava tocar em assuntos mais profundos a deixava insegura. Era um ciclo. Ela se abria e ele recuava. Essa dança emocional, com seus passos ensaiados e imprevisíveis, evocava perguntas não ditas. O que ele tinha medo de revelar? Quais sombras o perseguiam em silêncio? No fundo, Raquel notava uma mudança em si mesma também. Ela tentava ser compreensiva, mas cada evasão dele a deixava mais perturbada, despertando não apenas uma dor interna, mas um espírito questionador que a impulsionava a buscar respostas. Esse empurra e puxa a deixava inquieta. O que era amor sem plena abertura? Seria a magia do romance suficiente para cobrir os vãos deixados pela falta de comunicação? Numa tarde chuvosa, o ambiente parecia pesado. Marcílio estava em seu mundo. Aí a tempestade no céu refletia o que se passava dentro dela. Estamos em sintonia, Marcílio. Você parece tão distante, ela disse, numa tentativa de controlar a maré emocional. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que palavras. Ele apenas olhou pela janela, como se a chuva trouxesse mais clareza do que a conversa que deveriam ter. Cada gota caindo sobre o vidro parecia marcar o tempo que passava, e o que antes era um mero desconforto tornou-se uma isca de angústia. Raquel se perguntava, ele a amava de uma maneira que ela não entendia? Ou havia algo mais profundo, oculto nas sombras da alma dele? Ela desejava tocá-lo, fazê-lo sentir, mas essa necessidade custava a ela a força de um tsunami emocional. Ela experimentou um impulso de correr. Mas correr para onde? A insegurança tomou conta. Era como se uma nuvem pesasse sobre as memórias compartilhadas. O que antes eram promessas de amor e entrega começaram a se desfazer como areia entre os dedos. Era em momentos de solidão que Raquel sentia a falta dele mais aguda. A conexão que eles tinham era palpável em suas mentes, mas a presença física parecia um gélido eco que pulsava entre eles. E então, um dia, em meio à tensão acumulada, Raquel decidiu que era hora de confrontar, não apenas Marcílio, mas suas próprias emoções. Numa lentidão quase agonizante, ela disse: "Eu não consigo mais viver assim. Preciso saber o que está acontecendo."
Sua voz tremia enquanto falava, como se cada sílaba carregasse o peso de suas esperanças e medos. Marcílio finalmente pareceu despertar. Raquel, Ele começou, mas foi interrompido pela intensidade do silêncio que o cercava. Essa cena, onde o desconforto encontrava a vulnerabilidade, tornou-se um marco. O olhar dele se suavizou e pela primeira vez ela viu um vislumbre da luta interna que ele travava. Eu não quero perder você, mas eu me perco pensando em nós, ele confessou, seus olhos se enchendo de emoções que estavam há muito reprimidas. No entanto, essa abertura não trouxe a solução instantânea que Raquel há tanto esperava. Um momento de calma apenas camuflava a turbulência subjacente. Raquel sentia que cada descoberta deles não era um final, mas parte de um processo complexo, como um quebra-cabeça que se formava lentamente. Eles se encontravam em um espaço de incerteza, onde cada palavra lançava luz sobre um aspecto diferente de seu amor, revelando tanto o potencial quanto o medo que o acompanhava. Enquanto a chuva parava e uma nova luz começava a surgir, Raquel percebeu que a jornada deles não terminaria com uma resposta clara. Em vez disso, a possibilidade de transformação convidava não apenas à aceitação, mas a uma nova maneira de amar. O que poderia acontecer a seguir era incerto, mas essa incerteza continha em si um potencial vibrante. E assim, o que era um labirinto agora se delineava em um caminho cheio de promessas e desafios, ambos prontos para explorar juntos.